Olá! Hoje nossa conversa é sobre algo bem presente aqui em Antônio Pereira, né? A barragem Doutor, da Vale. Aquela estrutura enorme que a gente vê, às vezes ouve as sirenes testando. Mas o que é isso exatamente? Qual a história dela? E por que, né? Ela gera tanta conversa, tanta preocupação. A gente recebeu bastante material, uns artigos, informações técnicas, notícias daqui mesmo. E, bom, a ideia é tirar o mais importante disso tudo. De um jeito simples, direto, para todo mundo conseguir entender melhor o que está acontecendo com essa barragem que está aí, bem no meio da paisagem. Exatamente. Vamos analisar juntos esses documentos, tentar esclarecer os pontos-chave sobre a barragem, desde como ela surgiu, por que falam que tem risco, o que estão fazendo agora e o futuro, né? Sempre pensando no que isso significa para a comunidade. Ótimo. Então, vamos começar do básico mesmo. O que é a barragem Doutor? Para quem talvez só passe perto. Olha, é uma estrutura de engenharia bem grande, tá? Feita para guardar o rejeito. Sabe aquele material que sobra depois que a Vale tira o minério de ferro e processa? Então, é para guardar isso. Ela fica aqui mesmo no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. Faz parte do complexo de Timbopeba. E como ela é feita? Pelo que vi nos materiais, não é tipo uma parede de concreto como numa usina hidrelétrica, certo? Isso, não é. Ela foi construída usando um método chamado alteamento a montante. Basicamente, eles usaram o próprio rejeito junto com terra compactada para ir subindo as paredes, o maciço que eles chamam. É como um grande aterro, mas controlado. E claro, tem todo um sistema ali dentro para lidar com a água, para drenar. Foi feita seguindo as regras da época, né? Mas, assim, a tecnologia mudou, as exigências de segurança hoje são outras. Por isso, ela é classificada como uma estrutura que precisa de cuidado constante. E o tamanho dela? Nossa, e isso chama atenção nos papéis. Falam em quase 2 quilômetros quadrados de área. É isso mesmo, 1,98 quilômetro quadrado. É uma área enorme. Para a gente ter uma ideia, os materiais comparam, né? Dá quase 4,5 campos do Vaticano, aquele país pequenininho. Ou então, pensa no Central Park, lá em Nova York. A barragem é mais da metade do tamanho dele. Impressionante. Mas a comparação que mais me pegou assim foi com o próprio distrito de Antônio Pereira. A área da barragem é tipo 86% da área do distrito. E o contorno dela é até maior que o contorno do distrito. Isso mostra não só o tamanho, mas como ela está grudada aqui, né? Faz parte mesmo do lugar. Exatamente, está muito presente. E falando na Vale, né, que opera a barragem, é uma empresa gigante, mundial. Mas a história dela aqui no Brasil tem uns capítulos bem tristes, que os documentos mencionam e que, imagino, todo mundo aqui lembra. Sim, infelizmente. Não tem como não falar, né? Tivemos um rompimento lá em Mariana, da barragem de Fundão, em 2015... E depois, em 2019, a do Córrego do Feijão em Brumadinho. Foram tragédias horríveis, muita gente morreu, comunidades destruídas, o meio ambiente nem se fala. Inclusive, um dos textos que a gente leu traz uma informação muito dura. Moradores daqui, Antônio Pereira, morreram no desastre de Mariana, que foi ali em Bento Rodrigues, do lado. A proximidade é real, né? Não só geográfica, mas humana. Pois é. E essas tragédias, claro, geraram uma pressão imensa da sociedade, do Ministério Público, dos órgãos que fiscalizam. Isso obrigou a Vale, e não só ela, todo o setor, a rever tudo. Aumentar muito a segurança, o monitoramento em todas as barragens, e a doutora está nesse pacote, com certeza. É mais tecnologia, sistema de alerta, plano de emergência, tudo sendo revisto e testado direto. Isso leva a gente para a questão do risco, né? Os documentos falam que a barragem Doutor está num nível de emergência. O que isso quer dizer na prática? É seguro? Então, significa que ela precisa de atenção o tempo todo. Ações contínuas de cuidado, de monitoramento. Pelos documentos, ela está no nível 1 de emergência. É bom entender isso. Nível 1 é quando tem uma anomalia, algo fora do normal, mas que está sob controle. Não é risco de romper agora, mas exige-se acompanhamento. Ela já esteve no nível 2, que é mais preocupante, que exige conserto para garantir a estabilidade. O nível 3 seria o pior, risco iminente.
Mas as auditorias mais recentes que os materiais citam dizem que, apesar do nível 1, a estabilidade dela está garantida, dentro das normas atuais. Certo. E as sirenes? Aquelas que a gente ouve testando de vez em quando. Para que servem? As sirenes são parte fundamental do PAEM, o Plano de Ação de Emergência. São o jeito mais rápido de avisar todo mundo se acontecer algo grave, um perigo real, como um rompimento que a gente espera que nunca aconteça. Por isso, tem os testes, os simulados, para todo mundo conhecer o barulho, saber o que significa e para onde ir, né? Seguir as rotas de fuga para os pontos de encontro seguros. É para preparar mesmo. Nos materiais aparecem também umas siglas, ZAS e ZSS. O que são essas zonas? Pode explicar para a gente? Claro, ZAS é a Zona de Autossalvamento. É a faixa de terra logo abaixo da barragem. É a faixa de terra logo abaixo da barragem a primeira a ser atingida se algo acontecer. Seria tão rápido que não daria tempo de esperar a ajuda de fora chegar. Quem está nas ZAS tem que sair sozinho, por conta própria, assim que a sirene tocar. Seguir as placas, as rotas. Por segurança máxima, todas as famílias que moravam nessas ZAS da doutora foram retiradas pela Vale a partir de 2020. Já a ZSS, Zona de Segurança Secundária, é uma área um pouco mais longe. Ali, se precisasse evacuar, daria mais tempo para organizar, para ter ajuda. Nossa, essa questão das AS é muito séria. Os documentos dão alguma pista de quanto tempo as pessoas teriam para sair se um alerta de verdade tocasse? Olha, tem uma estimativa nos materiais, baseada nos estudos de engenharia. A distância da borda da barragem até o ponto mais perto do centro com moradores é uns 630 metros. Uma pessoa andando normal levaria uns 7 minutos só para chegar na borda, né? Se a sirene tocar, eles estimam que o pessoal teria de 24 a 30 minutos para evacuar toda a área de risco. Mas é importante lembrar o que os próprios documentos falam. O terreno aqui tem muito morro, muito vale. Isso pode fazer a lama correr mais rápido em alguns lugares. E tem outro ponto, né? Se acontecesse de noite, seria pior. O pessoal dormindo, a reação é mais lenta. Entendi. E fora esse risco maior de romper, que é a grande preocupação, a barragem ali, daquele tamanho, causa outros problemas no dia a dia, no meio ambiente? Sim, toda obra desse porte mexe com o lugar, né? Pode mudar o caminho dos córregos, por exemplo. E sempre tem a preocupação de contaminar a água, né? A água dos rios, a água debaixo da terra, por causa do rejeito que está ali guardado. Nos documentos, a Vale diz que faz coisas para diminuir isso. Programas para replantar árvores, monitorar sempre a qualidade da água por perto. E a comunidade aqui de Antônio Pereira, como o pessoal tem lidado com isso tudo? Os materiais mostram que não tem sido fácil, né? Não mesmo. A comunidade aqui, pelo que a gente lê, se mobilizou muito, lutou bastante. Tem relato de protesto, até de fechar a estrada, para cobrar mais segurança da Vale, para ter mais informação, mais diálogo. E um ponto que parece sempre tenso é a comunicação. Morador reclamando que é difícil conversar abertamente com a empresa. Teve um caso citado em 2022 que a Vale mostrou um mapa novo da mancha de inundação, aquela área que seria atingida se rompesse, e esse mapa deu o que falar. Parte da comunidade não aceitou bem, questionou como o estudo foi feito, estava claro. Complicado. Outra coisa que gerou muito conflito foi tirar as famílias das AS. Os documentos falam de briga por causa do valor das indenizações, dos critérios que a Vale usou para dizer quem tinha que sair, como ia ser. Tem até um número. Até junho de 2023, umas 500 pessoas tinham recebido indenização, num total de 136 milhões de reais. Olha o tamanho disso, né? O custo social e financeiro para diminuir um risco antes de qualquer coisa acontecer. A Vale também fala nos materiais que criam os programas para ajudar o pessoal a empreender aqui, tipo Fortalecer, o Projeto Horizonte, como uma forma de compensar.
E foi nesse meio de campo todo de buscar informação, de garantir direito, que surgiram as ATIs, as Assessorias Técnicas Independentes, que são grupos contratados com dinheiro da Vale, mas escolhidos pela comunidade com o apoio do Ministério Público para ajudar o pessoal a entender as coisas técnicas, as leis e participar melhor das discussões. Entendi o papel das ATs. E agora, o que estão fazendo com a barragem mesmo? Falam muito em descaracterização. O que é isso na prática? Vão tirar a barragem dali? Então, descaracterizar não é tirar a barragem ou o rejeito. Imagina tirar 35 milhões de metros cúbicos de material. É inviável. Descaracterizar é mudar a estrutura para ela perder a característica de risco principal, que é acumular água junto com o rejeito fino. A ideia é transformar a barragem numa coisa mais seca, mais estável, como se fosse um morro de terra compactada, sabe? Integrada ali na paisagem, sem poder juntar a água solta dentro dela. O rejeito fica, mas a forma muda para ser mais segura por natureza. Ah, então o material fica, mas eles mexem nela para não juntar água e ficar mais firme. E como fazem isso? Que tipo de obra a gente vê? É um trabalho de engenharia bem complexo, com várias etapas. Geralmente, eles constroem reforços na estrutura que já existe. Fazem canais bem grandes por fora para a água da chuva e da serra passar direto, sem entrar na área do rejeito. É o sistema de regrade e vertedouro. Depois dessas obras, eles ajeitam o terreno e plantam vegetação nativa para segurar o solo e ajudar a área a se recuperar. Sabe aquelas partes brancas que às vezes a gente vê da estrada, que um vídeo menciona? É concreto que eles jogam nas laterais do canal do vertedouro para dar mais força e a água não estragar. Parece um trabalho gigantesco mesmo. E tem prazo para terminar essa descaracterização? A previsão oficial que a Vale informa nos materiais é terminar tudo em 2029. Os documentos mostram que as obras estão andando. Tem uma diferença nos números de quanto já foi feito. Um fala em 30%, outro vídeo mais novo fala em 67%. Mas o importante é que está avançando, né? Seguindo o plano. E depois de 2029, quando a doutor tiver descaracterizada, sem poder receber mais nada, o que acontece com o rejeito novo que a mineração ali em Timbopeba continua gerando? Vai para onde? Então, os documentos explicam que o rejeito novo da mina de Timbopeba já não vai mais para doutor. Ele está sendo colocado numa outra estrutura, a cava de Timbopeba. Cava é aquele buraco enorme que ficou da própria mineração antiga. Colocar o rejeito ali dentro é considerado mais seguro hoje do que fazer barragem nova como a doutor foi feita. Para o futuro, a tendência no mundo todo, e que a Vale também estuda, é usar menos água e gerar um rejeito mais seco. Falam em empilhar esse rejeito quase seco, fazer pilhas compactadas. Mas aqui para Timbopeba, essa tecnologia de pilha ainda parece estar em estudo, precisando de licença. Os materiais também tentaram responder umas dúvidas que parecem ter surgido aqui na comunidade. Uma era sobre umas obras perto da Lagoa do Jacaré, né? O que ficou esclarecido. Sim, um dos vídeos respondeu isso. Explicaram que aquelas obras ali não tinham nada a ver com a barragem Doutor. Nem era a mina crescendo para lá. Era um conserto urgente na estação de tratamento de esgoto da antiga Vila Samarco, que fica ali perto. A estação estava com risco de cair por causa da erosão do córrego. Aí a Vale e a Samarco fizeram a obra a pedido da comunidade e dos órgãos públicos, para evitar problema. Outra coisa que sempre perguntam é da vigilância. A barragem é mesmo vigiada o tempo todo? Dia e noite. A informação oficial da Vale nos documentos e vídeos é que sim. O monitoramento não para, 24 horas por dia, todo dia. Eles falam de equipes que vão lá olhar, câmeras até noturnas e um monte de aparelho automático. Citam, por exemplo, sensores que medem a água nos canais a cada 10 minutos e esses dados vão direto para um centro de controle que fica de olho em tudo. E aquela ideia de receber alerta de emergência pelo celular, isso foi para frente? Foi falado de um aplicativo, o PROX, PROX. Pelas materiais, ele estava sendo testado e implementado, junto com a Defesa Civil. A ideia é ele ser mais um jeito de avisar, além das sirenes.
Se tiver emergência, o aplicativo mandaria mensagem, alerta, orientação para o celular de quem está cadastrado aqui na área, para reforçar o aviso. Bom, depois dessa nossa conversa, tentando juntar tudo que a gente viu nos materiais, fica claro que a barragem Doutor Ayn é uma presença muito forte e complexa aqui em Antônio Pereira, uma herança da mineração que traz junto um risco, que ficou muito mais claro e preocupante para todo mundo depois de Mariana e Brumadinho, né? Exatamente. E ela está agora nesse processo longo, caro, complicado de descaracterização, para aumentar a segurança, tirando a função de juntar água. Mas é bom lembrar, o rejeito antigo continua lá, naquela quantidade enorme, só que numa forma diferente, mais estável. E esse processo todo, até 2029, precisa não só das obras, mas de vigilância constante com tecnologia e, muito importante, de um diálogo que funcione entre a empresa e a comunidade. Um diálogo que a gente viu tem tido seus problemas, né? Sobre segurança, sobre os impactos, sobre as separações que são justas. Entender isso tudo, o que está acontecendo, o histórico, os planos, é fundamental para quem vive aqui, né? Afinal, é da segurança das pessoas que a gente está falando, da saúde do lugar onde a gente vive, dos direitos da comunidade e de como vai ser o futuro da região. Sem dúvida. E olhar para todo esse material deixa uma questão no ar, né? Que vai além da barragem em si. Com a doutora sendo descaracterizada, mas a mineração continuando por aqui, talvez com outras tecnologias, como as pilhas de rejeito no futuro, como é que a comunidade de Antônio Pereira pode se organizar ainda mais, fortalecer a sua voz para participar de verdade das decisões sobre o futuro do distrito, como buscar todo mundo junto um caminho que traga não só segurança física, mas também bem-estar, qualidade de vida, um ambiente saudável e talvez um desenvolvimento com mais opções, sem depender tanto de uma única atividade que historicamente trouxe progresso, mas também trouxe tanto risco. É uma pergunta importante que fica para a comunidade pensar, debater e construir as respostas, né?